Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. O frio chegou aqui pelo sul, né? Pois é. Bom, esse projeto que eu estou fazendo, na verdade, ele está relacionado com algumas aulas, né, que eu tenho que fazer para o meu estágio, que é um estágio adaptado para o Covid-19. Bom, acredito que alguns de vocês podem estar vendo esse vídeo agora, viram o vídeo anterior que eu fiz sobre Clarice Lispector. Na verdade, eu gostei do retorno, mas eu imaginei uma coisa um pouco diferente para esse segundo. Na verdade, bem diferente, já que eu achei que aquele primeiro estava muito relacionado com... achei muito conteudista e achei que teve pouco retorno assim, do pessoal, que seriam os alunos, né? Acredito que nenhum de vocês que está vendo esse vídeo aí é meu aluno, ou viria a ser, né? Mas enfim, isso é um conteúdo planejado para uma aula de segundo grau, provavelmente uma aula de segundo, terceiro ano. Não necessariamente dentro daquele escopo tradicional do segundo grau. Apesar de que o anterior eu fiz com este pensamento, né? Eu fiz sobre a Clarice Lispector, fiz sobre o livro A Hora da Estrela, que inclusive é um livro pedido no Enem, e nele, nessa aula eu acabei falando bastante, falando muito rápido, praticamente uma aula planejada para quem vai fazer o Enem, para quem quer um resumo da obra. Enfim, uma aula bem diferente dessa que eu pensei para hoje e que eu propus para hoje realmente, né? Fiz um plano de aula assim, porém bem mais solto e bem menos conteudista, na verdade. E também estou dominando bem menos o assunto, me preparei menos, digamos, saber realmente o conteúdo que eu vou passar. Então seria mais uma ideia de realmente ter um bate e volta com a contribuição do pessoal. Espero que eu tenha sido pelo menos um pouco claro, né, pessoal? Mas enfim, se eu não fui, peço desculpas também. E dicas são bem-vindas nos comentários aí ou diretamente comigo. Porque esse disco vai ser direcionado para os meus amigos, para os meus conhecidos, diferente do vídeo anterior que eu postei direto no Facebook e tal. Mas eu achei realmente que eu estava mais preparado, que ok, era um assunto mais abrangente, era um assunto que eu podia inclusive até botar no YouTube, que podia ter interesse de outras pessoas, como eu falei, de pessoas que vão fazer o Enem, estão precisando de um resumo, né, querem só uma sacada desse tipo. Mas enfim, dessa vez eu queria falar a respeito do poeta Ferreira Goulart, poeta que veio a falecer há pouco tempo aí, né, em 2016, no Rio de Janeiro. Ele que nasceu José Ribamar Ferreira, acabou adotando, né, esse nome inventado, como ele mesmo diz, né, de Ferreira Goulart, já que a vida é inventada, como ele mesmo falou, ele inventou esse nome para ele. Que na verdade é uma mescla de dois nomes, né? O Ferreira, que ele herdou do pai dele, com o Goulart da mãe dele. Só que o Goulart da mãe dele era um nome francês, era Goulart, né? Com o U, e ele tirou, deixou só Goulart, abrasileirou, e assim ficou o nome artístico dele, né? Bom, esse cara aí, Ferreira Goulart, como eu falei, um poeta maranhense, também foi um ensaísta, um crítico de arte, escreveu uns ensaios muito interessantes sobre arte, foi também um memorialista, e ele viveu bastante, né, pessoal? Ele nasceu em 1930, ou seja, ele passou praticamente todas as etapas da poesia, ele esteve presente, inclusive ele foi um dos fundadores e um dos iniciantes de uma revista que deu nome ao concretismo. Nesse momento eu me esqueço o nome dessa revista, mas enfim, não é a revista Piauí, bom, me esqueci. Posso botar depois nos comentários. E depois ele acabou rompendo com esse pessoal, né, fundando o movimento neoconcretista, que seria um concretismo mais aprimorado, não só vinculado com a questão estética, que o movimento concreto era totalmente estético, né? O movimento neoconcreto ele tinha mais essa visão de trazer o lirismo, se importar também com o conteúdo
ter mais essa visão dúbia da construção do poema, né? Acabou saindo também, deixando o movimento neoconcreto, que na época foi formado, eu lembro que um dos caras que estava junto nessa função era o Hélio Oiticica, é um artista muito famoso, inclusive, pelos Penetráveis e outras obras e tal. E acabou partindo para a literatura de cordel e depois para a literatura engajada, que é a literatura que eu particularmente gosto mais, né? E também posso afirmar que foi a literatura em que ele teve um reconhecimento maior. Por que eu falo isso? Porque grande parte dos poemas dele, por exemplo, tu vai numa antologia, alguma coisa relacionada desse tipo, os grandes poemas dele que vão estar lá vão ser dessa parte. A obra dele, o magnum opus dele, ou seja, a grande obra do Ferreira Goulart, é considerado um poema sujo, que é um poema dessa época, uma poesia totalmente engajada, uma poesia que ele fez, por exemplo, um poema longo, muitas páginas, é praticamente um livro, né, um poema imenso. Ele fez esse poema quando ele estava exilado, né? Sim, Ferreira Goulart foi um exilado político, né? Ele esteve ligado ao movimento comunista, inclusive ele se declarava um comunista, né? Inclusive tem uma questão bem interessante, em 2016 ele falou que o socialismo, melhor dizendo, não tinha dado certo, que alguns ideais eram perfeitos não, alguns ideais eram muito interessantes, mas que na prática ele não funcionava. Eu até gostaria de ler uma declaração a mais para saber o que ele achava do modelo ideal e tal, porque qual seria o ideal, né? Porque na verdade, veja bem, ele foi um cara, como ele mesmo falou, ele se bacharelou, né, em subversão em Moscou, né? Ele esteve exilado muitos anos em Moscou e também na Argentina e no Chile, exato. Então ele ficou muito tempo fora do Brasil, né? Esse cara que está aqui atrás também, foi nessa época aí, ó, Caetano Veloso, gravou esse disco aí, ó, a gente chama de London, né, aqui no Brasil, mas na verdade não é esse nome, né, simplesmente Caetano Veloso, também gravou esse disco no exílio, uma época bem semelhante, uma história bem semelhante, né, em que a gente era convidado, quem era contra o regime, era convidado a sair do país, né, por bem ou por mal, as pessoas acabavam saindo do país. Bom, Ferreira Goulart, como eu falei, era um comunista, e eu achei interessante, como eu falei, que ele passou um bom tempo, né, como ele mesmo falou, bacharelou na União Soviética, e em 2014 ele largou essa declaração aí, né, que o socialismo realmente era uma coisa muito sonhadora e tal. Eu confesso que eu acho um modelo interessante, porque a gente é criado numa sociedade muito consumista e tal, então a gente procura uma ideia alternativa de viver, né, que não seja só o socialismo, o capitalismo. Então, o socialismo e o comunismo, por certo momento, principalmente para quem é jovem, né, pode parecer uma alternativa interessante. Embora, né, várias pessoas, inclusive Ferreira Goulart, acabou dando essa declaração aí, a gente fica um tanto confuso, né? Na verdade, consumir também é bom, ter um poder de escolha é bom, né? Não é legal viver numa ditadura, mas enfim, cada um faz sua escolha, cada um vai atrás daquilo que é certo, ou o que acha verdadeiro ou certo, né? Mas eu só quis falar sobre isso, né? Que interessante, um cara que era, né, comunista, passou muito tempo num lugar que lutou por isso muitos anos, como a Rússia, a União Soviética, né? E depois de muitos anos ele acabou dando essa declaração. Eu achei um ponto de vista interessante. Gostaria que vocês trouxessem também alguma coisa em relação a isso para mim. O que vocês acham dessa declaração dele? Enfim, né? Mas vamos lá. Voltando ao fio da meada, que eu já nem sei mais o que eu estava falando, né? Vou falar para vocês também que eu não estou acostumado a dar aula, né, pessoal? Aquela aula anterior que eu dei da Clarice Lispector, na verdade foi a primeira aula assim, que eu dei, a primeira vez que eu falei, não a primeira vez que eu falei em público, mas a primeira vez que eu
que eu programei um conteúdo para ser dado em aula, né? E confesso que não é muito fácil não a gente falar por uma câmera assim estática na frente da gente, imaginando que algumas pessoas estão aqui e tentando se conectar, né? Na verdade eu estou aqui falando, tentando imaginar o que o aluno está pensando enquanto está sentado em casa me ouvindo. E acho também um tanto difícil a pessoa se prestar a olhar todo esse tempo, né? Eu falando aqui, às vezes até um assunto que eu nem está a fim de ouvir e tal. Mas enfim, conto com essa boa vontade de vocês aí. Bom, eu pensei em a gente talvez analisar um poema junto, do Ferreira Goulart, ou sei lá, eu ler alguma coisa para vocês. Eu tenho esse livro aqui, que na verdade ele está desatualizado, né? Mas é um livro de toda a poesia do Ferreira Goulart. Tem mais de 2 edições. Hoje eu fui conferir isso, na minha época eram 2, era essa aqui e o outro que era só até os anos 80. Inclusive muita gente prefere aquele que é até os anos 80, porque tem alguns leitores mais rigorosos que acham que o Ferreira Goulart não fez coisa boa, né, a partir dos anos 80. Mas ele foi inclusive indicado ao Prêmio Nobel, se eu não me engano, em 2010, com o livro Barulhos. Então, né, eu acho que vale a pena sim dar uma lida. Eu particularmente também gosto mais da fase antiga, né, da fase em que ele estava imerso numa sociedade bem mais repressora, e a poesia índia não tinha no Brasil traçado tantos caminhos, e ele me pareceu mais produtivo. Mas eu sempre achei ele um poeta interessante, sempre achei as opiniões dele muito interessantes, principalmente quando ele falava sobre arte e alguma coisa relacionada, né? Depois de uma certa idade ele passou a produzir muito pouco, né? Ele mesmo falava que ele demorava cerca de 8, 10 anos para produzir um livro. Ele diminuiu bastante o ritmo dele. Mas é isso. No início, o primeiro livro dele, inclusive, eu não sei se é Renegado, mas Acima do Chão, alguma coisa assim, que é dos anos 50 ainda, não está nessa seleção total dos poemas dele. Na verdade, eu não sei, digo, nessa edição de toda a poesia do Ferreira Goulart, eu não sei se ele renegou, o que aconteceu, né? Mas isso é meio comum, né, pessoal? Estava olhando também o livro do Guimarães Rosa, não é um livro... é um livro de poemas, ele nunca publicou poema, né? Mas ele tem um primeiro livro que é considerado uma obra menor, daí foi reeditado depois que ele morreu, agora ele meio que renegava, assim, sabe? Até comentava que tinha escrito tal, mas não considerava como... Então acredito que tenha a ver também com isso, assim, o Ferreira Goulart, né? Bom, eu gostaria de ler um poema dessa fase, que eu considero uma fase melhor dele. Não dá para dizer que é a fase melhor, mas é a frase que eu acho mais produtiva. Ali nos anos 70, né, pessoal? Nos anos 60, desculpa. Esse poema, na verdade, é de 1963. Ainda é antes do Poema Sujo. Ele é um livro, se chama Dentro da Noite Veloz. Ele saiu nesse livro. Então, o poema, eu vou ler ele para vocês. Ele é mais ou menos assim. Se chama Não Há Vagas, o nome desse poema. Provavelmente vários de vocês conhecem. Mas vamos lá. Não há vagas. O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabem no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. O funcionário público não cabe no poema, com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos. Como não cabe no poema o operário, que esmirila seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras. Porque o poema, senhores, está fechado. Não há vagas. Só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem preço. O poema, senhores, não fede nem cheira. É um poema curto, né? Mas eu acho ele bem contundente e eu vejo ele de uma maneira totalmente engajada. Gostaria de saber de vocês alguma opinião, né?
E vamos fazer uma breve análise aqui, por exemplo, né? O preço do feijão não cabe no poema, né? O preço do arroz não cabe no poema, não cabe no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do pão, do açúcar, do pão. Não cabe no poema o preço, seria? Ele está se referindo aqui, né? Não cabe no preço do arroz, não cabe o preço do feijão. Mas o que não cabe? O preço, realmente, o valor dele não cabe no poema? Ou não cabe no poema falar sobre esse tipo de coisa? Falar sobre o preço do feijão, falar sobre o preço do arroz, falar sobre sonegação. Eu vejo dessa maneira, que é desse sentido, né? Eu acho que pode parecer meio óbvio, né? Eu estar falando isso até vocês, né, ouvindo, mas é que é um conteúdo de aula que era para ser para o pessoal do segundo grau, como eu falei, né, pessoal? Então tem que partir de umas reflexões mais rasas, que talvez para algum de vocês pareça óbvio, para uma galera assim não é. Funcionário público não cabe no poema, né? Ou seja, não dá para falar sobre funcionário público no poema, né? Com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos, né? O poema está fechado, não há vagas. Só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem preço. O poema, senhores, não fede nem cheira. Ou seja, o poema está ali, entendeu? O poema não tem uma função social. Ele está questionando aqui, talvez, sei lá, os parnasianos, que viviam num mundo idealizado, falando sobre as musas inspiradoras, falando sobre coisas bonitas, coisas, né? Por exemplo, hoje, com a morte do George Floyd agora, caberia no poema falar sobre George Floyd? Isso é poesia, né? Poesia é feito para isso ou poesia é só feito para falar de amor, de coisas bonitas? Poesia tem que rimar. Não vamos esquecer que ele é um poeta modernista, né, pessoal? Eles estavam realmente fugindo das regras, né, da acentuação, pontuação, essas coisas todas, tentando reinventar isso, fugindo da metrificação. Então, ele estava mais voltado para o significado. Então, realmente, o poema é um poema de contestação e, ao mesmo tempo, um poema que está questionando, né? É um poema irônico. Como assim não cabe no poema o preço do feijão? Então, quer dizer que o poema não pode ser um poema de denúncia. Eu só posso fazer um poema de amor para minha amada, tal. Para que serve a poesia? De certa maneira, ele não inventou a poesia engajada, isso é óbvio, né, pessoal? Mas ele se centrou nesse aspecto, digamos assim, nessa fase da vida dele. Depois que esse tipo de poema entrou na vida dele, nunca mais deixou de lado, entendeu? Ele deu umas variadas, algumas flertadas com outros movimentos, mas nunca mais o poema deixou de ser um aspecto, ter um aspecto social tão forte como teve nessa fase para ele. Então eu gostaria de ter algum retorno de vocês, sabe? O que vocês acham, né? Claro, como eu falei, isso aqui foi escrito em 1963, né, pessoal? No mundo, Bob Dylan recém tinha aparecido. Recém estavam se falando em música de protesto, digamos assim, né? Hoje em dia a gente tem o rap, digamos que a poesia ela deu uma baixa total, né? É muito pouco lido. Claro que a poesia ainda é poesia, mas poucas pessoas leem, né? A poesia, como o Allen Ginsberg falou mesmo, um poeta beat, né? Quando ele viu o Bob Dylan e os hippies chegando, ele falou, essa é a nova maneira de fazer poesia, né? Ou seja, a maneira como ele fez poesia estava morta. E o Allen Ginsberg, ele escreveu o Uivo, vale lembrar que ele é o livro de poesia mais vendido da história, né? Então esse cara tinha essa visão, que a nova maneira de fazer poesia era fazer junto com a música, né? E aí entrou o Bob Dylan na parada. Mas vale lembrar que o Bob Dylan estreou em 62, e o segundo álbum dele, que é o álbum que ele começa a flertar com... Quer dizer, antes ele já cantava em movimentos sindicais e tal, mas o álbum dele que despontou, que é o Through Healing, que daí que ele passou a ser o Bob Dylan, é de 1963, basicamente consoante com essa publicação desse poema. Não há vagas, que se chama, né? Então, para que serve uma canção? Para que serve um poema? Para cantar meninas, fazer versinhos bonitos? Ou a canção, o poema serve também para contestar, né? Ele pode ser engajado, ele deve ser engajado, o poema deve servir como uma arma.
né? Vocês concordam com isso? Com esse tipo de colocação? Bom, pessoal, o meu tempo é esse, eu não posso falar mais que 20 minutos. Até me estendi um pouco, eu ficaria muito feliz se alguém de vocês trouxesse algum retorno para mim, certo? Eu fico por aqui, um grande abraço, paz.